Apesar de não serem agressivos e raramente atacarem seres humanos, os ursos são animais que você definitivamente não vai querer topar pela frente. Com certeza. Principalmente quando falamos dos ursos pardos da ilha Kodiak, no Alasca, que medem mais de 3,30 metros de altura, pesando mais de 680 quilos. A título de comparação, a sua força corresponde até 8 homens, sendo comum que eles devorem mesmo uns aos outros, caso falte comida. No vídeo de hoje você vai conferir não a história dos ursos pardos, mas a de Timothy Treadwell, o homem que viveu e literalmente morreu ao lado dos ursos. Timothy era alguém que amava tanto os ursos que considerava a si mesmo como um deles, até o ponto de ignorar todas as normas de segurança. Os ursos são animais muito comuns nos Estados Unidos. Há inúmeros vídeos nas redes sociais de pessoas sendo surpreendidas por um urso chegando de surpresa no seu jardim ou andando pelas ruas de algum condomínio. Todos sabem que não devem entrar em pânico, basta sair de perto e esperar que o animal vá embora por conta própria. Pelos Estados Unidos existe até mesmo um ditado popular de sobrevivência aos ursos que diz: se for pardo, finja-se de morto. Se for preto, lute de volta. E se for branco, boa noite. Parece uma piada, mas tem um fundo de verdade. Caso um dia você cruze o caminho de um urso polar, um urso branco, bem, digamos que você provavelmente não viverá para contar a história. Isso porque, na região em que eles vivem, onde a comida é escassa, se ele vê algo que lembre uma presa, não importa qual seja, ele sabe que pode ser a única refeição que ele terá por um bom tempo. No caso de Timothy Treadwell, ele foi vítima não de um urso polar, mas de um Kodiak, um urso pardo. E pior, um urso pardo faminto que procurava desesperadamente por alimento. Mas, antes de irmos diretamente para o fim da vida de Treadwell, vamos voltar ao início e entender quem foi o sujeito por trás do título de especialista de ursos, um título que ele tomou a si mesmo e, pouco antes da sua morte, chegou até mesmo a escrever para um amigo dizendo: as minhas fotografias e histórias remetem ao mundo profundo e secreto dos ursos, que acredito que ninguém jamais tenha testemunhado. Um dia mostrarei esse trabalho ao público. Até lá, continuarei vivendo. Timothy Treadwell, nascido Timothy Dexter, nasceu em Long Island, Nova York, em 1957. Desde pequeno, ele sempre foi uma criança comum que amava os animais e, em entrevistas futuras, disse que sua vida mudou mesmo depois que ele entrou para a universidade. Timothy estudou na Universidade Bradley, em Illinois, onde conseguiu entrar graças a uma bolsa de natação, período em que se entregou às drogas. O rapaz chegou a ser preso 2 vezes, conviveu com viciados e traficantes, já quase sofreu uma overdose e certa noite, enquanto estava sob efeito pesado de substâncias, ele se jogou de uma sacada de 3º andar. Ele sabia que tinha que fazer algo, do contrário, não sobreviveria por muito mais tempo. Foi então que ele descobriu algo que mudou completamente a sua vida: os ursos. Por mais bizarro que possa parecer, em 1989, Timothy decidiu fazer uma visita ao Alasca para observar os ursos da região. Foi justamente um encontro cara a cara com um urso que mudou completamente a sua vida. Em suas próprias palavras: o encontro foi como olhar para um espelho. Eu encarei o rosto de uma alma gêmea, um ser potencialmente letal, mas que na realidade estava tão assustado quanto eu. Depois disso, ele mudou seu nome de Timothy Dexter para Timothy Treadwell. Nunca mais usou substâncias ilícitas e passou a dedicar a sua vida em prol dos ursos. A ilha Kodiak, no Alasca, é uma região mundialmente conhecida pela alta quantidade de ursos pardos e, dentro da ilha, há uma outra área chamada de Big Green, onde existe a maior concentração de ursos de todo o estado. Não apenas isso, os diversos povos originários da região possuem uma relação respeitosa e espiritual com os ursos. Os homens da tribo Tlingit, por exemplo, consideram os ursos como deuses, se referindo ao urso pardo como um animal meio humano.
Outros povos, como os curandeiros do povo Sioux, realizavam a dança do urso em seus rituais. Já os Ojibwa consideravam os ursos metamorfos, ou seja, seres capazes de mudar a sua própria forma física. Bem, mas onde Timothy se encaixa nessa história? Ele era visto por todos os moradores locais, na verdade, como um chato. É isso mesmo. Quando o primeiro chegou ao local, as pessoas simplesmente o consideravam chato e maluco. Ele andava para cima e para baixo, interagindo com ursos, colocando nome neles, desrespeitando as regras locais e principalmente dizendo para todos os caçadores que o que eles faziam era errado. Claro, há regiões em que a caça é proibida e os caçadores ilegais são denunciados, mas também há aqueles que, dentro da legalidade, possuem como único meio de alimento a caça selvagem. Com o tempo, Timothy começou a se tornar parte da comunidade local, que foi se acostumando com ele, e o rapaz acabou se tornando uma espécie de guia improvisado, além de dar seminários de acordo com o que ele aprendia e observava dos ursos. Esse não era o emprego dele, muito pelo contrário. Na verdade, ele tinha uma série de empregos, nos quais ele juntava dinheiro suficiente para ir ao Alasca todos os verões, ficar ao lado dos ursos e da natureza. Com o tempo, ele começou a inventar uma nova origem para si mesmo. Ele alegava pertencer a um antigo clã australiano, os Treadwells, ou então afirmava ser um órfão inglês. Ele evitava falar sobre a sua verdadeira origem e tentava, ao máximo, relacionar seu passado aos ursos e à vida selvagem. Os habitantes passaram a aprender a conviver com ele e, aos poucos, Treadwell deixou de ser apenas o chato local. Quer dizer, para as autoridades ele ainda era um problema, pois insistia em desrespeitar as regras e se aproximar demais dos ursos. Uma certa vez, um urso chegou mesmo até a invadir o seu acampamento, abrir um container à prova de ursos e roubar sua comida. Timothy também evitava carregar consigo spray de pimenta ou a instalar uma cerca elétrica para ursos ao redor do seu acampamento, mesmo com a insistência das autoridades. Quando perguntado o porquê dele se recusar a tomar certas precauções, ele apenas respondia: "Não parece justo com os ursos, porque eles deveriam sofrer por mim." Bem, ele seguia afirmando que não temia os ursos, muito pelo contrário, considerava-os sua família. Apesar de colocar a si próprio em situações de risco, a verdade é que os ursos não eram animais agressivos. O Alasca registrava uma média de 5 ataques de urso ao ano, sendo que a maioria deles era apenas defensivo. Essa rotina de Timothy começou a mudar apenas em 1994, quando a revista People publicou um breve perfil sobre ele, sob o seu título de especialista em ursos. Essa visibilidade deu certo para ele, que logo em seguida recebeu a oferta de um contrato para publicar um livro sobre ursos. Nesse ponto, ele já tinha anos de fitas, anotações, gravações, fotografias e tudo mais sobre a vida selvagem dos ursos. Apesar de nunca ter efetivamente estudado a respeito, ele tinha algo que a maioria das pessoas não tem: experiência. Em 1997, ele publicou seu livro Entre Ursos. O livro não chegou a ser um sucesso de vendas, mas também estava longe de ser um fracasso. Naquele período, livros sobre ataques de urso estavam em alta, mostrando o quanto eles eram feras temidas, mortais e assustadoras. O livro de Timothy trazia uma visão totalmente nova, falando sobre o quão bem ele vivia ao lado dos ursos e os considerava como parte da família. Com a sua pequena fama e sendo visto cada vez mais como um especialista em ursos, ele não perdeu tempo e se pronunciou sobre aquilo que ele era contrário: caçadores ilegais e guardas florestais. Os caçadores ilegais sempre foram um grande problema da região. Eles caçavam não atrás de alimento, mas de troféus, enquanto outros se concentravam em extrair as vesículas biliares dos ursos, contrabandeando-as para a Ásia, onde eram vendidas como afrodisíacos. Mas e quanto aos guardas florestais? Essa sempre foi uma disputa pessoal do próprio Timothy. Veja bem, o serviço de parques responsável pelo monitoramento da região
possui uma norma chamada Regra dos 7 Dias. Essa regra exige que todos aqueles que pretendem acampar na região do parque não possam ficar no mesmo lugar por mais de uma semana. É que ela existe para evitar que uma única pessoa monopolize uma mesma região por todo o verão, dando oportunidade para outros turistas também acamparem ali. Faz todo sentido. Timothy era contrário a essa regra e foi multado por um guarda florestal por desrespeitá-la. Desde então, ele passou a sua vida pregando contra os guardas florestais, não perdendo a oportunidade de falar mal deles sempre que possível. Em 1996, Timothy conheceu sua namorada, a assistente médica Amy Hugnard, que o conheceu após uma de suas palestras. Apesar disso, o relacionamento dos dois só avançou mesmo no início dos anos 2000, pois nesse meio tempo, Timothy se esforçava para vender as suas filmagens e experiência aos grandes estúdios de Hollywood. E, enfim, ele conseguiu. Para a Discovery Channel, ele produziu e participou do programa The Grizzly Diaries e, além disso, também trabalhou como consultor técnico na animação da Disney Irmão Urso. Você deve ter assistido. O seu especial na Discovery mostrava o próprio Timothy interagindo com os ursos e algo parecia indiscutível. Os ursos se sentiam confortáveis ao redor dele. As pessoas que presenciaram essas interações gravadas diziam que era como se os ursos o considerassem de fato um deles. Em uma das suas interações mais surpreendentes, uma ursa que costumava interagir bastante com Timothy deixou seus filhotes sob o cuidado dele enquanto ela ia atrás de alimento. Babá de urso, que coisa. Apesar disso, era mais como se os ursos estivessem acostumados com Timothy do que realmente o considerassem como parte do grupo. Não havia interação direta entre eles. Os animais apenas sabiam que ele estava ali e o deixavam quieto. Quer dizer, a maioria dos ursos o tratavam assim, mas não todos. Os guardas florestais constantemente relembravam a Timothy que os ursos eram animais selvagens que podiam matar até a si próprios para se alimentarem caso fosse necessário. E Timothy apenas ignorava os avisos, dizendo que "eu realmente não quero ouvir isso". Em 2001, Timothy alcançou ainda mais fama ao participar do programa Late Show com o apresentador David Letterman. Na época, ele dividiu o camarim com o ator Samuel L. Jackson antes de subir ao palco e falar um pouco sobre o seu trabalho ao lado dos ursos. Na ocasião, Timothy exibiu suas fotos, filmagens, contou sobre a sua interação com os ursos e sobre como se considerava parte de uma grande família. O programa foi um grande sucesso e o público o adorou. Mas ao final, David Letterman perguntou: "Será que um dia leremos uma notícia sobre você ter sido devorado por um desses ursos?" Ele nem imaginava quão profética era aquela declaração. Timothy soube muito bem aproveitar a sua fama para abrir e divulgar sua própria fundação, a Grizzly People. Nessa fundação, ele focava em lutar contra a caça ilegal, sempre atuando em prol dos ursos pardos. Funcionou, pois não demorou para que ele atraísse a atenção de grandes nomes de Hollywood, como o ator Leonardo DiCaprio, conhecido ativista ambiental, que contribuiu com uma doação de $25 mil. Num vídeo gravado em 2001, Timothy aparecia dizendo: "Atrás de mim está um lindo urso pardo selvagem aqui no Alasca. Graças a uma doação de Leonardo DiCaprio para a Grizzly People, posso proteger esses animais." Hoje, é curioso que o Oscar de Leonardo DiCaprio veio justamente por sua atuação no filme O Regresso, em que ele luta contra um grande urso pardo. Bem, tudo estava indo muito bem para Timothy Treadwell. Ele não era mais visto como o chato e maluco local. Agora ele passava a ser conhecido até mesmo pelas grandes estrelas de Hollywood. Apesar de ainda haver desentendimentos com os guardas florestais, era inegável que ele realmente se importava com os ursos pardos e os ajudava. Havia até mesmo alguns ursos que realmente o reconheciam na região e o respeitavam. Mas então, o que aconteceu? Para entender o trágico fim de Timothy, antes precisamos entender o contexto em que ele estava. Apesar de alguns ursos o conhecerem, a ponto de terem se acostumado com a presença dele,
Nem todos eram assim, principalmente os ursos machos maiores e mais velhos. No verão de 2003, Timothy e Amy, sua namorada, estavam acampando na região, próximos a um lago, onde observavam 2 grandes ursos pardos na reta final do seu ciclo de verão, competindo pelos últimos peixes. Para os que não estão familiarizados com o processo, sempre no final do verão, o principal objetivo dos ursos é estocar o máximo de alimento possível para que eles possam sobreviver durante o inverno, em que eles hibernam. Ou seja, antes de irem para o grande sono, os ursos competem entre si atrás de alimento. Geralmente, esse alimento é composto por peixes e frutas silvestres, mas quando o alimento é escasso, eles vão atrás de qualquer coisa que encontrarem pela frente. Já dá para imaginar o que deve ter acontecido. No dia 26 de setembro, o casal arrumou suas coisas e começou a ir embora. Eles sabiam que o verão estava acabando e não havia motivos para permanecerem ali, pois os ursos dormiriam em breve. O grande problema é que, ao chegarem ao aeroporto, eles perceberam que a passagem aérea estava com um preço maior do que o normal e acabaram se envolvendo numa briga com os funcionários do aeroporto. Em vez de resolverem a situação e pagarem a diferença, eles resolveram retornar ao parque, acampando por mais alguns dias. Esse foi o momento que selou o destino dos dois. Timothy avisou a um amigo, o piloto Willie Fulton, que retornaria ao acampamento e ficaria por mais algum tempo. Retornando ao local, Timothy cometeu um erro fatal. Ele montou o seu acampamento bem próximo ao lago, de modo que qualquer urso que resolvesse ir pescar passaria pelo acampamento. Por ser final de verão, os únicos ursos que iam até ao lago eram aqueles que ainda não tinham conseguido coletar alimento suficiente, ou seja, aqueles que mais estavam desesperados atrás de comida. Enquanto acampavam, eles conseguiram renegociar as suas passagens aéreas e marcaram seu voo para o dia 7 de outubro. Nesses dias, os dois já estavam pela região num período de tempo maior do que o considerado seguro. Os ursos pardos tendem a ficar em alerta máximo no mês de outubro, sendo que a maioria dos ataques mais sérios de urso na região aconteceram justamente nesse mês. E sim, como todos já devem estar imaginando, a tragédia se consolidou. Timothy e sua namorada foram atacados por um enorme urso pardo faminto que estava desesperado atrás de qualquer alimento que pudesse encontrar. Uma das últimas filmagens que Timothy fez horas antes da sua morte foi o vídeo de um urso mergulhando no rio atrás de um pedaço de salmão morto. Nesse mesmo vídeo, Timothy dizia que não se sentia confortável perto daquele urso em particular. Pouco tempo depois, o ataque começou. A parte mais surpreendente e macabra dessa triste história é que, por algum motivo, a câmera de vídeo foi ligada pouco antes do ataque acontecer. A gravação captou apenas o som. A partir de determinado momento, era impossível saber o que eram sons do urso gritando em fúria, ou de Timothy e sua namorada gritando pela vida. O policial Chris Hill, que ouviu a gravação, chegou a comentar: "Os dois gritam. Ela manda ele se fingir de morto. Depois, a reação muda. Ele pede para ela bater no urso. Há tanto barulho acontecendo, eu não sei o que é ele e o que é o animal. É bem perturbador. Eu continuo ouvindo isso na minha mente." Em seus momentos finais, Timothy tentou fazer tudo o que podia. Ele tentou gritar para espantar o urso e depois tentou se fingir de morto. E quando mais nada adiantava, ele tentou lutar pela vida, mas infelizmente acabou não tendo sucesso. E a história não acabou por aí. Willie Fulton, o amigo piloto de Timothy, deveria ir buscar ele e a namorada alguns dias depois e achou estranho quando chegou ao lugar combinado e não viu sinais de ninguém. Ou melhor, não viu sinais de nenhum humano, pois um enorme urso pardo estava ali para recepcioná-lo. Com medo de que o pior pudesse ter acontecido, Willie logo acionou a guarda florestal e em menos de 1 hora, eles já estavam na região, todos com armas em mãos. Quando chegaram ao local, os guardas notaram que o enorme urso estava rondando sempre a mesma região, como se estivesse protegendo algo. Ursos pardos
costumam esconder a sua comida num esconderijo, ficando próximos ao local, defendendo o esconderijo desse urso. Era justamente onde Timothy e sua namorada estavam acampados, e também onde os guardas encontraram vários restos humanos. Sem escolha, e até mesmo para impedir novos ataques, já que este urso agora via humanos como presas viáveis, eles se viram obrigados a disparar contra o enorme urso. Conforme relatos, foram necessários 21 tiros para derrubá-lo. O som dos tiros e da movimentação acabou atraindo companhia. Um outro urso menor que o primeiro veio ao local, atacando os guardas, que também se viram obrigados a atirarem contra ele. No final, os 2 ursos pardos foram abatidos. Infelizmente, devido ao tempo chuvoso, eles tiveram de esperar por quase 2 dias até que a equipe de investigadores chegasse ao local. No momento em que os investigadores chegaram e abriram a barriga do grande urso, encontraram em seu interior aquilo que todos já esperavam: restos humanos. Nesse ponto em diante, ninguém mais tinha dúvidas do que tinha acontecido. O enorme urso pardo havia atacado e se alimentado de Timothy e sua namorada. Mas e quanto ao segundo urso, o menorzinho que também atacou os guardas? Não foi possível realizar uma investigação sobre a sua carcaça, pois quando os investigadores chegaram, ele já havia sido dilacerado e servido de alimento para outros ursos da região. Após o acidente, todos os especialistas e autoridades locais concordaram. O erro foi de Timothy Treadwell, que insistiu em desafiar a natureza até o fim. Conforme relatório oficial do Serviço de Parques, Timothy e Amy morreram em decorrência de um ataque de urso que poderia ter sido evitado seguindo os princípios básicos de acampamento em áreas de ursos. Nos 85 anos de história do Parque Nacional, este foi o primeiro e único caso registrado de uma pessoa sendo morta por um urso, e justamente de alguém que dizia amar tanto os ursos, a ponto de ser um deles. Se Timothy e sua namorada tivessem em mãos um simples item de segurança, como por exemplo, um spray de pimenta usado contra ursos, o final dessa história poderia ter sido diferente. Contudo, desde o início, eles se recusaram até mesmo a carregar esses itens, alegando que era injusto contra os animais. Até o fim, Timothy Treadwell viu nos ursos uma alma gêmea, mas encontrou a indiferença brutal da natureza. Infelizmente, algo que nem amor, nem coragem foram capazes de mudar. Na vida, sempre que rompemos os limites naturais estabelecidos pelo Criador, colhemos algum tipo de consequência, às vezes irremediáveis.